Então, pessoal, agora a gente vai falar da segunda etnia, né, muito importante também, que formou a identidade brasileira, que são os africanos. Então, os africanos eles foram trazidos ao Brasil à força e obrigados a trabalhar como escravos. Essa imigração forçada visava atender os interesses do mercantilismo europeu, que para manter, né, suas taxas de lucro. Iniciou a exploração da mão de obra escrava de diversos povos africanos. Os principais grupos, né, que vieram aqui para o Brasil foram o Golfo da Guiné, Angola, Congo, Nigéria, Moçambique. Né, foram praticamente sequestrados e forçados a emigrar. Né, desde o século XVI até o século XIX. Calcula que cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. Então, vergonhosas e desumanas condições do processo de escravidão deixaram marca em todos os descendentes dos africanos. Então, os negros não aceitaram passivamente essa exploração. Muitos acabaram lutando, né, pela liberdade e fundaram quilombos, espécies de vilas onde os negros refugiados, né, os quilombolas, tinham autonomia para atrair milhares de escravos que conseguiam fugir do martírio do cativeiro. Então, Palmares, no atual estado de Alagoas, foi um dos focos mais importantes da resistência. Criados lá no final do século XVI, durante cerca de 100 anos, resistiu a inúmeras expedições militares que tentaram destruí-los. Zumbi dos Palmares, seu principal líder, tornou-se símbolo da luta dos negros por sua emancipação. Ainda existem no Brasil muitos vilarejos que tiveram origem em quilombos e congregam, né, descendentes dos quilombolas. Muitos desses moradores buscam hoje o direito da posse, né, sobre as terras em que vivem. Okay? Então existem no caso, né, atualmente, 2.000 comunidades remanescentes de quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, a quais, né, cerca de 2% do território nacional. Congregam cerca de 2,5 milhões de descendentes de quilombolas. Okay? Então muitas dessas comunidades, né, abrangem terras de uso comum e são essencialmente camponesas, uma vez que mantêm produção agrícola de subsistência há mais de um século. Ou seja, eles acabam produzindo para o seu próprio sustento. Okay? Então, né, nós temos a cultura negra muito importante no Brasil, né, no caso com uma forte participação cultural, né, maciçamente, não só de africanos, mas de outras etnias também, que é o samba, a religião também, né, o candomblé, a umbanda, cultura também, no caso, existe a capoeira também, né, também muito importante. E em 1988, né, houve o fim da escravidão aqui no Brasil, tá ok? Então, no caso, foi o último país, né, né, libertou os escravos, né, e basicamente foi uma vergonha para o Brasil, né, um dos países que tem o maior, no caso, um dos maiores, né, grupos africanos aqui, ter esse tipo de título aí como último país a libertar os escravos, ok? Então aí, a grande maioria dessa população foi colocada à margem da sociedade, não teve acesso à terra, nem a qualquer qualificação profissional, e foi forçada a executar apenas as tarefas braçais, mais cansativas e de menor remuneração, em busca de melhores oportunidades ou frequentemente expulso de zonas rurais por falta de trabalho. Muitos ex-escravos ocupam as periferias da cidade, o que tornou mais evidente a sua exclusão do processo produtivo, político, social, né, aqui do Brasil.